Lucas capítulo 3, dos versos 21 a 38. Lucas capítulo 3, 21 a 38. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Joanã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Faleque, este filho de Éber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Vamos orar. Senhor, temos a Tua palavra aberta, ó Pai, diante de nós. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito desvende os nossos olhos para contemplarmos as belezas, ó Pai, da Tua palavra. As maravilhas que a Tua palavra traz para nós, ó Pai. A orientação, o consolo, a repreensão, tudo aquilo que necessitamos, ó Pai, para vivermos a nossa vida num mundo caído, num mundo que se afasta do Senhor cada vez mais, para que nós possamos caminhar, ó Pai, dignamente e em santidade e piedade, vivemos a nossa vida para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não retira de nós a Tua palavra. Antes o Senhor nos sustenta com ela, Pai. Pedimos que seja assim, até o dia que o Senhor vier nos buscar, ó Pai. Não nos retire a Tua palavra, que possamos continuar, ó Pai, sendo alimentados por ela, dominicalmente e todos os dias da nossa vida nas nossas casas também. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao início do ministério de Cristo, aqui nós vamos ver o episódio que mostra o batismo de Jesus. Não por coincidência, Deus dirige as coisas, nós lemos 2 vezes hoje como se deu esse evento. E aqui vai mostrar o quanto Cristo ele honra o batismo. Nós falamos pela parte da manhã
dos sacramentos, que são sinais visíveis de uma graça invisível que acontece no nosso coração. E é interessante que o texto de Mateus que nós lemos, ele reconhece que ele não tinha autoridade para batizar o Cristo. Ele fala: Senhor, eu que deveria ser batizado por você, e você vem a mim? Né? E dentre todos aqueles que foram a João Batista para serem batizados, estava o Salvador do mundo, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas. Imagina o que se passou na cabeça do próprio João Batista, né? Mas é interessante porque o batismo ele tem sido mal interpretado, desprezado ou demasiadamente valorizado. E aqui nós vamos ver, no ensino da palavra de Deus, o correto valor das ordenanças e dos sacramentos, né? O batismo ele é uma ordenança que aprove ao Senhor se utilizar dela no seu ministério, né? E mais tarde ele indica que deveria ser observada por toda a igreja, né? E esse sacramento ele deve sempre ser alvo de uma reverência especial por parte do seu povo. A gente é bastante instruído com relação à ceia, porque nós sempre participamos da ceia, nos primeiros domingos à noite, nos terceiros domingos pela manhã. E nós sempre somos lembrados da importância, da santidade, né, do que ela representa, de qual deve ser a nossa atitude. E por não termos muitos batismos, de não serem frequentes na nossa caminhada, muitas vezes nós nos esquecemos da importância do batismo. Também um sacramento, também um meio de graça deixado pelo nosso Senhor para a nossa edificação, para o crescimento da sua igreja ao longo de todos os séculos, né? Se o batismo fosse algo de pouca importância, Cristo não precisaria ter sido batizado. Ele não nos teria deixado esse exemplo, né? E mais tarde, ele não teria dado a ordenança de ir por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jamais faria parte da Igreja de Cristo se fosse uma mera formalidade externa e se ele fosse incapaz de comunicar qualquer tipo de bênção. A gente não precisa nem dizer que existem erros, eu já comentei que existem erros de todo o tipo quando falamos de batismo, né? Alguns o idolatram, dando um lugar de muito maior honra e destaque do que a própria Escritura. Alguns o subestimam e desonram, né? Se esquecendo que o próprio Senhor Jesus, ele instituiu como ordenança para a sua igreja. Alguns chegam a limitar a sua aplicação de uma forma tão restrita que não batizam quase ninguém. Eles usam como pretexto aquele texto de Paulo, que ele fala que para não ser precipitado e não impor as mãos, para não se fazer cúmplice dos pecados de outros. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que não vão batizar porque não querem se fazer cúmplices dos pecados de outros. Outras pessoas conferem às águas utilizadas no batismo um poder mágico, e muitos até erradamente enviam missionários a várias nações pagãs para que batizem todos, jovens, velhos, indiscriminadamente, crendo que somente o ato externo do batismo lhes fará bem, não importando o quão incrédulos eles sejam. Esse é um dos assuntos em que nós temos muitas controvérsias
no meio da igreja, né? E que nós devemos orar, pedir ao Senhor que nos dê a visão correta e compreensão adequada quando falamos do batismo. Nós devemos apenas sustentar firmemente o princípio básico de que o batismo ele foi planejado e ordenado graciosamente pelo Senhor. Com qual fim? Visando o auxílio e o sustento da sua igreja, como um meio de graça. O meio de graça ele é uma ação física, visível, como nós já falamos, de uma graça invisível que acontece no nosso coração. E quando essa graça e quando esse meio de graça ele é correta e dignamente ministrado, nós podemos confiar, que a palavra de Deus ela nos promete isso, que o batismo ele vai trazer consigo bênção. Nós não podemos nos esquecer que o fato de que a graça de Deus não depende de nenhuma ordenança e que podemos ser batizados com água sem termos sido batizados com o Espírito Santo. Nós comentamos isso pela manhã, né? Infelizmente, uma falsa profissão de fé, ela vai levar a um batismo meramente formal, né? E aí eu estou falando, a gente vai falar das duas situações, né? Dos nossos filhos infantes, menores de idade, e daqueles que são batizados por opção quando adultos, né? E aí ele está falando dessas duas situações, dos pais que levam seus filhos ao batismo sem saber o que estão fazendo, né? E daqueles que se lançam ao batismo após se converterem, mas que não compreendem corretamente ou não tiveram seu coração transformados, seus corações transformados pela graça do Senhor. E aí ele vai nos mostrar, é interessante, porque o Senhor Jesus, quando ele estabelece a ceia do Senhor, o outro sacramento, ele faz por meio de exemplo, diz que os seus discípulos devem fazer isso até que ele volte, né? E Paulo, divinamente inspirado, ele deixa descrito como deve ser o procedimento na ceia do Senhor, né? Mas no batismo nós vemos isso expresso, a ordenança de se batizar, mas não vemos de forma assim clara como vemos a ceia, como deve ser, né, essa sequência, né? Nós vemos a descrição do batismo de Cristo, vemos a descrição de batismo de várias pessoas ao longo da Escritura, mas não temos um ensino didático como é a ceia. Mas aqui nós conseguimos ver uma boa pista de que existe uma relação íntima que deve haver entre a ministração do batismo e a oração. Nós vemos aqui no texto que Jesus, quando ele foi batizado, ele estava orando. E é interessante porque mais uma coisa que Jesus nos deixa exemplo, porque ele e o Pai eram um. A oração ela é uma ordenança para nós, né? Que somos criados, somos criaturas, não temos parte na essência divina, né? Não somos eternamente gerados da mesma essência do Pai, né? A mente de Cristo e a mente de Deus era uma coisa só, é uma coisa só. A Trindade, como nós vamos ver, ela é uma coisa só. Mas Cristo estava orando. E vemos que a vida de oração para Cristo era uma característica. E nesse fato, há uma grande lição para nós. E que a Igreja do Senhor não tem dado a devida atenção nesse aspecto.
nós vamos perceber, e ao longo da própria história bíblica no Novo Testamento, que o batismo que Deus abençoa, ele é acompanhado da oração. E é algo bastante interessante, porque a água, ela não é o suficiente. A água em si, ela é apenas um elemento representativo, ela não tem poder miraculoso nenhum, né? A simples citação, como se fosse um mantra, né, do nome da bendita Trindade, ela não é o suficiente. Como Jesus falou aos seus discípulos, né, quando eles orarem, eles não usarem de vãs repetições, né? Não é simplesmente você abrir o manual de culto e repetir tudo aquilo que está ali. A forma com que a ordenança em si ela é ministrada, ela não comunica graça por si mesma. Precisa haver algo mais, acompanhando todas essas coisas, você não pode deixar de tê-las, mas precisa haver a oração da fé. Pode-se afirmar confiadamente que um batismo sem oração é um batismo sobre o qual não temos o direito de esperar a bênção de Deus. Irmãos, é bastante sério, né? Porque a gente é tão pecador, né, que as únicas coisas que o Senhor deixa para fortalecer a nossa fé, visíveis, né, que são o batismo e a ceia, nós deturpamos e abusamos deles, né? Muitas vezes participamos da ceia indevidamente, sem um devido cuidado, sem preparar o nosso coração, sem entender que diante de nós está exposto o corpo de Cristo, partido o seu sangue derramado, e no batismo a mesma coisa. E a oração sincera, a oração da fé, é que vai mostrar que o nosso coração, ele realmente foi transformado, e que aquele sinal que nós estamos recebendo da água sendo aspergida, derramada, ou por imersão, não vamos tratar disso nessa pregação, ela é apenas um símbolo de algo que pela fé, pela oração, estamos recebendo dentro de nós. Por que a ordenança do batismo muitas vezes parece produzir tão pouco fruto? Vemos tantas pessoas sendo batizadas, né, sendo recebidas na igreja, em várias igrejas que nós já passamos, que nós conhecemos, né? Por que milhares de pessoas são batizadas a cada ano e jamais vão dar a menor demonstração de terem sido abençoadas por esse ato? A resposta é simples. A grande maioria das vezes não há oração no batismo, exceto aquela que é feita pelo pastor que a ministra. Em algumas igrejas, os pais levam os seus filhos ao batismo sem terem a menor ideia daquilo que estão fazendo. E muitas vezes esses pais, eles não têm noção de que aquela graça que está sobre eles, aquela fé que lhes foi outorgada, ela está sendo selada no coração daquela criança, né? O compromisso dos pais diante da igreja e diante do Senhor, de ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor e aguardar nele a salvação prometida para os filhos da aliança. Em outros casos, pessoas já adultas, os mesmos pais, eles se colocam de pé, respondendo pela criança, ignorando claramente qual a natureza da ordenança que estão participando, e fazendo isso por mera questão de formalidade. Não entendem o que estão fazendo, não oraram, não oram, creem que apenas levando seu filho lá à frente, simplesmente isso será a bênção. E aí não podemos esperar que Deus abençoe tal batismo, né? São estéreis e sem resultados.
não estão de acordo com a mente de Cristo. E é interessante porque Cristo ele nos dá o exemplo de como deve ser um batismo. E aqui é muito claro. Estava sendo batizado e ele estava orando, né? E isso nós precisamos trazer para a nossa realidade. Nós que já batizamos nossos filhos pequenos, orar: Senhor, eu não entendia dessa forma, eu não tinha noção do que o batismo significava, mas agora eu tenho. Me perdoa, me coloca no caminho certo. Aqueles que assumiram o batismo como adultos, não tinham noção do que estavam fazendo, né? E muitas vezes nós somos impactados pelo ensino da palavra para produzir mudança. Senhor, me perdoa, porque eu não levei a sério o sacramento do batismo na minha vida. Me ajuda a caminhar de forma digna, em oração, para honrar aquilo que foi feito, né? O batismo ele é um sacramento que ele é pontual na nossa vida, mas os seus efeitos têm que nos acompanhar durante toda a nossa vida. Porque o batismo ele significa um selo, uma garantia, promessa de Deus para com seu povo, para com a família da aliança. E se nós hoje, que já somos batizados, não vivemos de acordo com esse selo, nós estamos mostrando que não entendemos aquilo que fizemos. Não seremos abençoados por aquele sacramento, a menos que, passando a entender, vivamos de modo digno a carregar aquele sinal, aquele selo, aquele penhor do dia do batismo. Sejamos nós batizados na infância, sejamos nós batizados quando adultos. A igreja ela tem deixado de ser abençoada grandemente porque os seus membros não têm noção da importância do sacramento do batismo. E aqui nós vamos ver ainda, continuando, né, após o batismo do Senhor, nós vamos ver uma manifestação notável, né, da doutrina da Trindade, e vai apresentar as três pessoas da divindade, apresentando-as em cooperação, agindo no mesmo momento. E é interessante porque muita coisa se fala errada sobre esse aspecto, né? A nossa própria igreja esteve errada durante algum tempo, os irmãos vão entender por quê, e graças a Deus isso já foi corrigido, né? Nós vemos os três agindo nesse momento, e é interessante porque a doutrina da Trindade, você não tem na Escritura um ensino falando assim: nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três da mesma essência, eternamente, existem eternamente, são um, cada um dividido em três pessoas. Não vamos discorrer sobre a doutrina da Trindade, mas nós vemos isso expresso claramente na Escritura, acontecendo, um fato histórico, mostrando a participação, né, em que Deus, o Filho, Cristo, ele inicia o seu ministério terreno ao ser batizado. Deus, o Pai, credenciando solenemente como o mediador prometido, por meio de uma voz do céu. E Deus, o Espírito Santo, desce em forma corpórea como pomba sobre o Senhor, e ao fazê-lo declara que Ele é aquele a quem o Pai não deu o Espírito por medida, como diz João 3,34. E aqui nós temos é aqui que a igreja, e muitos erram, né, ao atribuir o Espírito Santo tomando a forma de um animal, né? O texto aqui ele está dizendo que o Espírito Santo foi visto descer em forma corpórea, corporalmente, como pomba. Não a forma do corpo, mas a forma de descer, a forma da descida, né? E muitos interpretaram errado isso. Tanto que o símbolo
que muitos usam para o Espírito Santo é uma pomba. E aqui vamos abrir um parênteses, né? Quando nós entendemos que já foi uma humilhação sem tamanho Cristo se encarnar, né, em um corpo de homem, um ser criado, a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. O homem é a coisa mais importante, homem e mulher, é a coisa mais importante da criação. É a glória da criação, é o homem. Um ser pensante, um ser que manifesta os atributos de Deus, distorcidos pelo pecado, mas que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. É a glória da criação. Já foi uma humilhação sem tamanho o Deus de toda a glória ter um corpo igual ao nosso. Que dirá o Deus Espírito, que junto com o Pai e com o Filho é um, se reduzir a um animal irracional, né? Então, o texto ele fala, o como pomba não está se referindo à forma corpórea, está se referindo à forma como ele desceu, tá? E, fechando esse parênteses para o nosso entendimento, né? E aqui nós vemos claramente a presença da Trindade. E é interessante porque essa presença nos instrui e conforta quando ela nos é revelada nessa passagem. E nessa ocasião, em particular, do ministério terreno do Senhor. Ele vai mostrar que toda a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estavam empregando toda a sua atuação, todo o seu esforço na grande obra da nossa redenção. Nossa redenção ela não foi só obra de Cristo. Cristo foi aquele que se encarnou, mas estavam presentes ali o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, trabalhando de forma conjunta, as três pessoas da Trindade, cada uma na sua área de atuação, igualmente envolvidas na obra de resgatar as nossas almas do inferno. Isso fica muito claro aqui no início do ministério de Cristo. E esse ensino, essa realidade, ela deve nos estimular quando estivermos desanimados, estivermos tristes, inquietos com as lutas, né? Deve nos inspirar e nos encorajar quando estivermos desgastados com a nossa luta contra o pecado, contra o mundo, a carne e o diabo. Muitos são os nossos inimigos, muitos são aqueles que se levantam contra nós. E todos esses inimigos da nossa alma, eles são poderosos. A gente fala que nós temos que lutar contra a nossa carne, contra o diabo, né? Contra o mundo. Eles são inimigos poderosos. Mas os amigos da nossa alma são muito mais poderosos. Todo o poder do Deus triuno, a bendita Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está agindo em nosso favor. A obra de Cristo, ele concluiu a sua obra, foi assunto aos céus, nos mandou do seu Espírito, mas ele nos deixou a promessa de que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no nosso meio. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Deus o Pai é aquele na presença de quem nós estamos hoje e na presença de quem devemos viver a nossa vida até o dia que o Senhor Jesus voltar. E aqui nós vamos ainda ver nesses versículos a voz do Pai fazendo uma poderosa proclamação do ofício
que o Senhor Jesus tem como mediador entre Deus e o homem. A voz que se ouviu no céu no batismo dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E só havia um que poderia dizer isso: Deus o Pai. Essas palavras, elas contêm um grande mistério para nós. Não conseguimos abarcar com a nossa mente finita toda a grandeza de uma declaração dessa do Senhor. Mas uma coisa está bastante clara: essa declaração de Deus é uma declaração de que Cristo é o Redentor prometido, aquele que havia de vir para resgatar o seu povo, aquele que Deus prometeu mandar ao mundo lá no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente, e que com a sua encarnação, sacrifício, morte substitutiva, Deus o Pai ficaria plenamente satisfeito. E é interessante porque em ti me comprazo mostra essa plena satisfação que as exigências da sua santa lei eram apontadas para os homens, e em Cristo elas foram completamente satisfeitas. Deus ele se agrada tanto de Cristo, da sua encarnação, vida de obediência, morte e ressurreição, que ele se dá por completamente satisfeito. E por meio dele, por meio dessa vida de obediência, pela sua morte sacrificial, sua morte vicária, substitutiva, o Pai, ele está pronto para receber de forma misericordiosa nós, pobres pecadores, para nunca mais se lembrar dos nossos pecados, porque em Cristo ele está satisfeito, ele se compraz do Senhor Jesus. Que nós possamos fazer descansar a nossa alma nessas palavras, tirando consolo diário para nós. O nosso Salvador maravilhoso, aquele que foi morto em nosso lugar, Deus se agrada dele, e nós somos seus irmãos, somos adotados para a mesma família. Deus se agrada em nós também. Nossos pecados e falhas, eles são efêmeros, eles um dia vão passar. Nós um dia haveremos de deixar de pecar, por causa da obra maravilhosa de Cristo. Por enquanto, nada de bom podemos encontrar em nós mesmos, mas ao crermos em Jesus, o Pai nada vai ver em nós que não nos possa perdoar de forma abundante, porque Ele está satisfeito com Cristo, e Ele nos considera membros do seu Filho amado, e por amor a Cristo Ele se compraz, Ele está satisfeito. Quando nós falamos no momento de confissão sobre o sermos um corpo, esse é um dos benefícios, e esse deve ser um dos motivos que nós não devemos viver em pecado, porque Deus não vai olhar para um corpo cheio de pecado e vai se sentir satisfeito. Nós não podemos fazer do corpo de Cristo um esconderijo para vivermos em pecado não confessado. E é interessante porque aqui no final da passagem, falando da genealogia de Cristo, nós vamos ver como é frágil e passageira a nossa vida, como nós passamos muito rápido. Nós vemos aqui uma lista grande, contendo nomes da genealogia de Cristo, passando por Davi, Abraão, chegando até Adão. E eu acho muito bonito o final, falando que Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, ex-filho de Adão, filho de Deus. Cristo, o segundo Adão, ele sendo reconhecido no batismo como o Filho amado, em quem Deus se alegrava.
Adão recebeu a ira de Deus, recebeu o castigo de Deus por haver pecado. Cristo, ele é o Filho amado, ele é o segundo Adão, em que ele se compraz, em quem ele se compraz. Muito pouco nós sabemos sobre a maioria da vida das 75 pessoas aqui apresentadas. Todos tiveram alegrias, tristezas, esperanças e temores, preocupações, problemas, fizeram planos, como qualquer um de nós, mas todos passaram e foram embora desta terra para o lugar que lhes coube, e assim também será conosco. Estamos passando e logo vamos embora, né? E é interessante porque quando a gente vê a genealogia de Cristo, nós vamos ver homens pecadores, né? Só de passar o olho e lembrar de algumas histórias, você fala assim, gente, como é que pode Cristo descender dessa gente, né? E não era gente que pecava pouquinho não, tá? Tem uns aqui que tem uma história bem triste com relação ao pecado. E mais, nós podemos ver ao longo da história, desde Adão até José, seu pai, Deus preservando a semente santa para que se cumprisse a promessa feita a Adão e Eva na queda. Todo o cuidado ao longo de todas essas gerações. E se a gente acompanhar, fazendo uma leitura sequenciada da Bíblia, a gente vai ver isso. Tudo o que aconteceu na vida de todos esses homens e de suas famílias, para que eles continuassem tendo filhos, os seus filhos continuassem tendo filhos, para que o Cristo nascesse. E vamos ver os filhos da serpente se levantando contra esses homens, tentando matá-los, tentando cortar o fio condutor que levaria até o nascimento de Cristo. A gente não consegue controlar a nossa vida, a gente planeja alguma coisa para nós, para os nossos filhos, e a gente não consegue executar. Olha, 75 gerações, Deus ele controlando toda a história para que o Cristo nascesse. Para quê? Para que ele fosse o cabeça do nosso corpo, hoje, né? E essa mesma certeza que nós temos, ao ver isso aqui, nós podemos projetar para frente, saber que o Senhor, por mais algumas gerações, não sabemos quantas, né? Se mais uma, duas, ou mais 75 gerações para frente, ele vai retornar, ele vai cumprir a sua promessa de nos resgatar. Nós devemos bendizer eternamente a Deus, porque no mundo de morte, vimos aqui todos esses defuntos, né? Todos esses viveram, morreram, passaram. Nesse mundo de morte, onde o pecado habita, nós temos a bênção de nos voltarmos para o Salvador vivo. Cristo hoje, ele é o único dessa lista que está vivo. Tem mais um, lógico, é Noé que está vivo, né? Noé que foi trasladado, né? E esses outros nossos irmãos morreram, estão vivos com o Senhor, né? Mas Cristo, ele está vivo desde toda a eternidade. Eu sou aquele que vive, como diz o Apocalipse, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E João 11:25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Nossa maior preocupação nesse mundo é sermos um com Cristo e Ele um conosco, unidos a Ele pela fé, pelo batismo. Nós vamos ressuscitar para a vida eterna. A segunda morte não vai ter poder sobre nós. Porque eu vivo, disse Jesus, vós também vivereis. Irmãos, essas coisas elas estão todas associadas, né? Aquele em nome de quem nós somos batizados, ou em nome daquele em que levamos os nossos filhos ao batismo, é aquele em que o Pai disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo.
Ele se agrada de nós hoje, como igreja, quando nós andamos de conformidade com a sua palavra, de acordo com o selo e com o penhor que nos foi conferido no dia do nosso batismo. Tá? Que nós possamos compreender e viver a nossa vida de maneira digna, para brilhar a luz de Cristo nesse aspecto também. Que possamos viver e transmitir essa mensagem para todos quantos nós tivermos contato. Porque assim nós vamos mostrar que entendemos verdadeiramente o sacramento do batismo e aplicamos isso dia a dia nas nossas vidas, porque nós nos esforçamos em aplicar a ceia do Senhor, em viver e nos preparar para ela. Não podemos deixar de fazer isso com o batismo, aplicar as consequências e os benefícios do batismo e dos seus efeitos na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e Ele nos sustente e nos dirija. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque